Oi, gente! Nesse módulo, nesse vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai nos aprofundar mais nas medidas do Power BI. No vídeo de agora, eu vou começar falando sobre como funcionam as medidas no Power BI. Se você ainda não está muito familiarizado com isso, as medidas no Power BI funcionam como fórmulas no Excel. Então, se te ajudar a pensar assim desse jeito, no Excel você tem ali as suas células, você clica em uma das células, digita o sinal de igual e começa a digitar ali as fórmulas e a mágica acontece. No Power BI acontece de uma forma muito parecida. E é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo e nos próximos. Nesse vídeo de agora, a gente vai focar mais em como é a syntax do DAX. DAX é o nome da linguagem que a gente usa no Power BI para criar essas medidas. Quando a gente está ali no Power Query, mais no back-end, a gente usa a linguagem que se chama M-Code. Então aqui no Power BI, nessa parte mesmo do front-end, a gente usa a linguagem que se chama DAX, D-A-X, só para dar um contexto para vocês. E então nesse vídeo vamos aprender como funciona a DAX. Então aqui, novamente, estou usando o Power BI Online, então é um pouco diferente. Aqui eu tenho a visão do meu report, que eu vou colocar os visuais e tudo, mas não é o foco desse vídeo. Então eu vou vir aqui para essa página, que é onde eu tenho o meu semantic, modelo semântico, que é por onde eu consigo criar as medidas aqui usando o Power BI Online. Se você estiver usando o Power BI Desktop, tudo fica mais fácil, você vai ter ali as opções, essas mesmas opções aqui de cima, ali na sua tela, na parte de cima. Então, vamos lá. Aqui eu criei essa tabela fake, só para armazenar minhas medidas aqui dentro. E o dataset que a gente vai usar para esse vídeo e para os próximos vem dessa tabela que se chama Projetos, que vem deste Excel. Então aqui é só sobre projetos do governo. E então temos aqui o número do processo, CNPJ, vários dados, temos datas, temos localidades e temos valores também de bens e de serviços relacionados a cada projeto. Então vamos lá, só para dar esse contexto para vocês entenderem melhor do que a gente vai o que a gente vai calcular aqui. Vamos lá. O que é DAX, certo? Vou clicar aqui em New Measure, só para vocês verem como funciona. Então, assim que você clica para criar uma nova medida, essa barra aqui em cima já vai aparecer e você pode ver que o cursor já tá, tipo, ticando ali pra gente começar a digitar. E a primeira coisa que você tem que fazer é dar um nome para sua medida. Então, vocês podem ver que assim que eu cliquei ali em New Measure, já tá até highlighted ali a parte que é pra gente apagar e começar a digitar. Então, eu vou chamar essa medida de qualquer coisa, sei lá, primeira medida. E aí, toda DAX Formula começa com um sinal de igual, então é parecido com o Excel. Então, depois que você coloca ali o nome da sua medida, você vai colocar o sinal de igual. E aí, agora sim, você pode começar a criar a sua medida. E aí, gente, a partir de agora você tem a liberdade para fazer o que você quiser, basicamente. Se você quiser colocar apenas um número aqui, minha primeira medida vai ser 1. E apertar Enter, a sua primeira medida vai ser criada e o resultado dela é 1. Então, se você vier aqui na parte do Report, eu vou dar refresh para aparecer as atualizações. Vou colocar um cartão aqui só para vocês irem vendo o que vai tá sendo criado durante este vídeo. Então, se eu mostrar aqui primeira medida, o resultado é 1, porque foi literalmente isso que a gente colocou aqui. Vamos supor que você não queira colocar números na sua medida, você quer colocar texto. Você não poderia digitar simplesmente, tipo assim, projetos, porque o Power BI não vai entender. Se você está trabalhando com texto, que a gente chama tipo assim, no mundo de linguagem, a gente chama de string, é o tipo de dado que está ali, já que é texto, a gente chama de string. Quando você tiver texto, você tem que colocar sempre entre aspas. E aí o Power BI aqui na fórmula, tudo que for texto, ele deixa nessa cor mais escura, vinho, mais ou menos, né? Então, só para vocês identificarem, quando vocês estiverem trabalhando com medidas e tudo em Power BI, tudo que for texto vai estar nessa cor. E aí, se eu apertar Enter, a medida foi atualizada, e se eu der Refresh aqui, de novo,
Esse é o que reflete aqui. Então é assim que você coloca texto nas suas medidas do Power BI. É óbvio que você não vai estar criando medidas desse jeito, tipo, medida igual projetos. Mas é que quando você tem medidas mais complexas, por exemplo, se o valor for isso, eu quero que você me retorne tal coisa. E essa tal coisa eu quero que seja texto. Você faria dessa maneira, sempre entre aspas. Vou criar uma outra medida só pra não ficar usando essa mesma. E vou chamar, sei lá, tabelas e colunas. Qualquer coisa, tanto faz aqui. Só para vocês entenderem, sempre que você for chamar uma tabela aqui dentro da medida, sei lá, soma de tal coluna de uma tal tabela, você começa digitando pelo nome da tabela. Eu tô acostumada a digitar fact tables, eu fui no automático. Se você colocar simplesmente assim, projetos, você pode ver que o Power BI, ele automaticamente já vai te dando sugestões. Você pode ver ali que ele não deu nenhuma sugestão. Eu tô tentando digitar projetos, que é o nome da tabela, a única tabela que eu tenho aqui, e não tá aparecendo nada. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma função para essa DAX Formula reconhecer. Então o Power BI tá tipo, por que você tá chamando uma tabela aqui, sabe? Então, vou usar de exemplo uma função bem fácil no Power BI, que é simplesmente a soma. Então, sum, e aí já vai aparecer ali. Para você selecionar automaticamente a medida que ele sugeriu ali embaixo, é só você apertar Tab, e aí automaticamente ele já vai pegar aquela função e abrir o parênteses para começar a escrever dentro dela. Essa é uma outra informação, tudo aqui em DAX, você primeiro coloca o nome da sua fórmula, função, e aí parênteses, e aí você começa a fazer tudo o que você quiser. E aí nessa syntax do DAX, o jeito que funciona é o seguinte, você começa digitando o nome da sua tabela, por exemplo, projetos, e ele já vai dar todas aquelas opções. E aí os nomes de colunas, elas estão sempre entre colchetes. Então vocês podem ver que a tabela aqui tá desse jeito, né? O nome da tabela tá assim. E aí, entre os colchetes, você tem as suas colunas. Então vamos supor, eu vou pegar essa coluna aqui que eu sei que é o que contém número. E aí você sempre tem que fechar a sua fórmula com outro parênteses. E aí, se você apertar Enter, vai calcular ali. Eu deveria colocar outro nome aqui, né? Soma valores bens. Tá ali a nossa medida. E aí, se eu adicionar um outro cartão aqui, dar refresh, a gente vê que essa é a soma de tudo. Como a gente pode ver, 41 bilhões de reais. Depois, nos próximos vídeos, eu vou ensinar como formatar esses valores para aparecer, tipo, com um sinal de real e tudo mais. Mas agora o foco é mesmo na sintaxe do DAX. Se a sua tabela tivesse 2 nomes, tipo assim, projetos brasileiros, com um espaço, por exemplo, projetos espaço brasileiros, você teria que colocar o nome dessa tabela entre aspas. Tipo, entre aspas não. Esqueci como se chama esse outro negocinho. Enfim, com essas mini aspas. Apóstrofe. Tem que colocar entre apóstrofe pro Power BI reconhecer que tudo aquilo faz parte de um único nome da tabela, sabe? Pra ele não pensar que tipo assim, a tabela é projetos ou é brasileiros. Não, é projetos brasileiros. Então tem que estar entre as aspas ali. Nesse caso, acho que funciona assim também. Mesmo tendo só o nome, Power BI reconhece. Funciona. Mas só lembrando que se tivesse 2 nomes, teria que colocar com esse apóstrofe aqui. Tá, falei aqui sobre as funções que você tem que sempre colocar entre parênteses e colocar ali. Você coloca o que a função está pedindo entre parênteses ali, mas existem funções no Power BI Index que não exigem que você coloque algo realmente dentro da sua função. E eu vou dar um exemplo agora. Eu vou criar uma nova medida e essa medida vai se chamar hoje. Tem uma função no Power BI que se chama Today. Então, eu digitei TO, já apareceram as opções. Eu vou selecionar essa aqui, Today, Tab.
E você não precisa colocar nada dentro desta fórmula. Se você apenas deixar assim com 2 parênteses e apertar Enter, ela vai funcionar. E aí, se você vier aqui adicionar um cartão e quiser conferir o que aquilo significa, ele vai mostrar o dia de hoje. O mês está invertido, a 8 de maio de 2024. Então, um exemplo aí de uma função que não exige que você coloque nada dentro. Agora, só mais um pouco de contexto, vou voltar para essa medida aqui. Uma coisa que quando você tá começando a trabalhar com DAX, que pode ser bem chato, é que quando você aperta Enter, a medida, tipo, fecha, sabe? Tipo, a medida vai trabalhar. Ela não... por exemplo, quando você quer dar Enter, você tá digitando um texto, você dá Enter, geralmente você vai pra linha de baixo. Se você fizer isso aqui, não é isso que acontece. Sua medida vai fechar. Isso pode ser muito chato às vezes, que você às vezes só quer ir pra linha de baixo, não quer fechar a medida, e o Power BI já fecha, já atualiza e fala: ah, tem um erro na sua medida. Tipo assim, claro, é porque eu não terminei a medida, só queria ir pra linha de baixo. Temos uma solução. Vou clicar aqui. Quando você quiser dar Enter e ir pra linha de baixo, você aperta Shift, Enter e aí vai pra baixo. E só uma coisa, geralmente quando você tá fazendo códigos, programação e tudo mais, você gosta de formatar as medidas para deixar tudo organizado. O jeito como isso funciona em DAX é da seguinte maneira. Geralmente na primeira linha você tem o nome da sua medida. Se for uma função simples, como essa daqui, sum, eu particularmente deixaria só assim, tipo, tudo na mesma linha, porque tá bem claro ali o que você tá fazendo. Porém, às vezes fica bem complicado e o que a gente costuma fazer é o seguinte: você coloca o nome da sua medida numa linha, na outra linha você começa ali a sua soma, a sua função, desculpa. Aí você Shift Enter vai para a linha de baixo, você coloca ali o conteúdo da sua função e Shift Enter de novo, o parênteses vai lá para baixo e aí eu dou um backspace aqui para ele ir pro canto. E é assim que você formata a sua fórmula. Nada disso é obrigatório, mas de novo, quando você tem uma medida muito grande com várias fórmulas que você tá usando, como a gente vai ver nos próximos vídeos, vocês vão perceber que fica muito confuso se você usar apenas uma linha para ir colocando um monte de função, sabe? Então, é melhor como best practices, melhores práticas, já ir desde o começo se acostumando a fazer desse jeito pra você pegar o hábito, sabe? De deixar tudo organizado. Mas como eu falei, medidas como essas, que são simples assim, tipo, só uma não precisaria fazer isso. Nesse caso eu vou deixar assim, só pra deixar formatado. E agora vamos aprender alguns operadores em DAX. Então eu vou criar uma nova medida aqui, só pra vocês verem. Vou chamar de operadores, só para vocês irem vendo como funciona. Vamos lá. Quando você quiser comparar valores, você vai fazer de uma forma que eu imagino que é bem intuitiva. Você pode usar os sinais de menos e de mais. Então, por exemplo, sei lá, a soma daquilo lá, valor de tal coisa. Vamos supor que eu não vou fazer agora porque tá muito avançado ainda, mas vamos supor que eu queira fazer, tipo assim, se essa soma for maior que tal coisa, eu quero que você me retorne o número 1, sei lá. Então, eu faria, se essa soma for maior que 100, sei lá, me retorne tal coisa. Então, assim que você compara, usa esses operadores em DAX. Você pode usar qualquer coisa que você quiser. Como eu tô comparando aqui com número, você não precisa colocar entre aspas, mas vamos supor que eu queira comparar um texto ali, sabe? Aí você colocaria entre aspas, tipo, se tal coisa for igual projeto 3, me retorne tal coisa, sabe? Então, os operadores que você tem aqui disponíveis em DAX são esses, normais, você pode comparar com algo colocando igual. Se for maior ou igual a tal coisa, você pode combinar também, como você normalmente faria, tipo assim, maior ou igual. Você também tem a opção, por exemplo, se tal coisa for maior que 0 e menor que 1, eu quero que você me retorne isso. Você tem duas opções, você pode fazer ou assim, os dois
Eu não sei como falar isso em português. Esse símbolo de E, sabe? Se você colocar dois assim juntos, o Power BI entende como a função E. Então, por exemplo, se isso for menor que 0 e menor que 1, me retorne tal coisa. Você colocaria isso, E. O Power BI também tem a função que se chama AND, que funcionaria da mesma coisa. Então você digitaria se isso, vírgula, isso for maior que 100, blá blá blá. Também tem essa opção. Então você pode usar ou AND ou este daqui. Eu particularmente prefiro esse, porque com esse você consegue colocar várias coisas, tipo, se for menor que 0 e menor que 1 e tal coisa, tipo, se você tiver várias condições assim, você pode colocar infinitos negocinhos desse. O AND está limitado a apenas duas condições, como vocês podem ver, ele só vai passar logical 1, logical 2. Então você está mais limitado, mas é uma opção também. Se você quiser falar ou, você pode usar ou a função OR, mas de novo aqui você está limitado a duas condições, ou você usa essas barras verticais, que está em cima ali da barra que está ao contrário no seu teclado, em cima de Enter. Essas duas barras verticais significam ou em Power no DAX. Os últimos operadores que eu vou mencionar são esses daqui. Quando você coloca esses dois juntos assim, significa não. Então, por exemplo, se a soma de tal coisa não for 5, me retorne tal coisa. Então, quando você coloca esses dois operadores juntos, Power BI entende como não. Então, algo bem comum de fazer, eu não sei se vai funcionar agora, mas, por exemplo, sei lá, eu não vou colocar a coluna da tabela agora, mas, por exemplo, o nome do projeto, se isso não for nulo, blank, me retorne tal coisa. Inclusive, esse blank aqui é um outro exemplo de uma função que não requer que você coloque nada dentro. Ela, sim, só com parênteses por si só, já funciona. Você também pode usar esses operadores combinados com colunas da sua tabela. Então, vamos supor que você queira... Vamos lá, soma de novo... Ops. Do seu valor de tal coisa. Por qualquer razão que seja, eu quero multiplicar isso por 3 e colocar num cartão. Você faz assim. O asterisco significa multiplicação por 3. Se você quiser somar com algo, você usa o símbolo de mais. Se você quiser subtrair, você usa o símbolo de menos. Se você quiser dividir, você usa esta barra. Ou usa a função que se chama divide. Aqui não vai aparecer porque eu estou com isto daqui. Mas existe uma função em Power BI que se chama divide. E aí ele te dá a opção de colocar numerador e denominador. Então, se você quiser dividir 100 por 2, por exemplo, você coloca 100, 2, e aí vai retornar aquilo. Ou isso aqui seria simplesmente 100 dividido por 2, assim, como se fosse uma fração. E por último, o último operador que eu vou mencionar é de exponentes. Então, se você quiser fazer 100 elevado a 5, você usa o chapeuzinho, acento circunflexo, né? Assim que fala em português, eu acho. E é isso, gente. Essa é bem a base de DAX, essa linguagem que a gente usa aqui no front-end do Power BI. Então, a gente cobriu operadores, como trabalhar com números e texto, como chamar tabelas e colunas aqui, como as funções funcionam, algumas dicas de como mudar para a próxima linha e tudo mais. E agora, nos próximos vídeos, a gente vai aprender mais como usar as funções aqui dentro de DAX, agora que você já tem um contexto melhor de como trabalhar aqui com essa linguagem no Power BI.